Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Movida. O resultado dela saiu ontem à noite, né? Já tinha saído durante a live, mas tinha que deixar um vídeo, uma empresa para gravar o vídeo de hoje e acabou sendo a Movida, tá? Só rapidinho aqui um contexto: as locadoras de veículos elas têm resultados que elas têm sido muito cíclicos, no sentido que né, o business é levantar grana, comprar carro e botar para alugar, né, muito resumidamente. Então, nos períodos igual agora que a gente está vivendo de taxa de juros altíssimas, né, esse negócio simplesmente não funciona, tá? Tipo, não dá dinheiro. Por quê? Porque o custo da dívida ele começa a ficar muito grande. Então, em períodos de dívida muito alta, né, a gente não tem um histórico. A Movida antes era bem pequena, mas quando você olha na Localiza, por exemplo, lá aqueles anos de 2016 e tal, é a mesma coisa, né? Tipo, naquele auge ali era difícil ganhar dinheiro, isso que a Localiza ainda é uma empresa de referência, ainda ganhava um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a Movida agora, né, basicamente tá muito difícil de ganhar dinheiro, porque embora ela teve uma evolução em todas as métricas aqui, né, de EBITDA, de EBIT, essas empresas saltaram muito, mas com essa taxa de juros, o resultado vai todo embora. Tá? Basicamente é isso. Então, como é que uma empresa dessa planeja para o longo prazo? Né? Ela, quando vem um ciclo favorável, ela aproveita e tal, ganha dinheiro. Nesse momento, né, ela fica ali, se defende, eventualmente segura um pouco, e é mais ou menos o que a gente está vendo que vai acontecer com a Movida, tá? No final das contas, até que tá indo o negócio dela, continua andando. Mas claro, nesse momento, com esse nível de taxa de juros, basicamente não dá dinheiro. Só é mais ou menos por aí. Então, blá blá blá, forte expansão. É, a galera força um pouco a barra, né? Forte expansão, um pouco exagerado. Mas o que, que tem de coisa interessante para a gente ver? Os números continuam evoluindo, a empresa não abriu mão de crescer, embora dependendo do período eles tiveram uma redução de frota, né? Então, aqui o ano contra ano até que ficou flat, mas no começo do ano tinha havido uma reduçãozinha de frota, que vai depender qual base de comparação que a gente está usando, mas no geral, evolução de receita, de EBITDA, que mais? O GTF está muito forte. O GTF é né, terceirização de frotas. Então, o rent-a-car é o aluguel ali, aquele aluguel que a gente conhece de aeroporto e tal. Você chega, pega umas diárias, pega o carro, devolve, mas um varejo. O GTF não, aí você tem uma empresa, você não quer ter o custo de manter, você fecha um contrato de longo prazo, 3, 5 anos, alguma coisa assim, tá? O GTF continua super forte, continua né, crescendo a níveis muito bons, entregando bem, rentabilidade e tudo mais, crescendo frota. E o Rent-A-Car já não tá tanto. Desde que eu acompanho o locador, é a primeira vez que eu vejo o Rent-A-Car fraco, assim, tá? Não chega a estar tá ruim, né? Você vê até uns números operacionais ali, receita cresceu, EBITDA é um pouquinho, mas, tipo, reduzir a frota do Rent-A-Car é novidade, nunca tinha visto. Por outro lado, a empresa está conseguindo rentabilizar melhor isso aqui, melhorando taxa de ocupação, né, e tal. Então, foi ok o resultado do Rent-A-Car, não foi ruim. Tá? Um pouquinho ruim, mas a empresa segurou bem. E nos seminovos, finalmente voltou ao normal. Mas o que, que eu quero dizer com voltar ao normal? Lembra os períodos que a gente teve de preço de carro subindo e caindo, e depreciação diminui porque o preço do carro está disparando, os caras mudam mix porque não funcionava, né? Aí vendia com lucro nos seminovos. Cara, agora parece que normalizou de vez, voltou a ter uma margem EBITDA ali na casa dos 3%. É o normal, né? 2, 3, até uns 5%, né? Não mais que isso. E o negócio de locadoras, ao contrário do que muita gente pensa, não é vender carro, tá? É alugar. Então, seminovos normalizou de vez, tá? E aí o efeito global na empresa, né, é um pouco fraco, né? Porque o EBITDA de seminovos contava para o resultado, né? E mensagem de administração, avanços importantes, rentabilidade. Então, uma adequação da frota não foi nem a redução, porque né, no Rent-A-Car reduziu, mas no GTF não. Mas aqui foi legal, reduziu a frota, né, ganhou produtividade em termos de taxa de ocupação, que é legal. As diárias caíram um pouquinho, mas se mantiveram num patamar alto. Então é uma defesa boa do Rent-A-Car, vamos dizer assim.
E o GTF continua forte, tá? EBITDA crescendo, receita crescendo, EBIT crescendo, tudo tranquilo. Tá? Isso aqui que a gente tá vendo. Aumentamos a frota do rental car. Isso é aquilo que eu falei, né? Dependendo do período que você considera, né, eles voltaram a aumentar a frota um pouquinho em relação ao segundo TRI. Então, em relação a 2022, tá mais ou menos, caiu um pouco, diminuiu, mas voltaram a crescer a frota. Então, vê que eles não estão querendo reduzir frota para, né, tentar operar mais enxuto, não. Estão mantendo o crescimento, tá? E passa por esse período de resultado financeiro pior e vamos embora. Com seminovos voltou ao normal, melhoria na gestão, posição de caixa, dívida estabilizou, tá? Então, nesse momento que não tem pelo menos uma expansão de frota grande, isso aqui é legal, a empresa conseguiu estabilizar a dívida líquida EBITDA. Né? Vamos ver nos próximos resultados. Eu até reli o comentário que eu fiz do trimestre anterior. Ela estava dizendo, a empresa deve readequar a frota. Não, né? Os caras estão aumentando a frota, na verdade. Mas estão aumentando de uma maneira, né, mais tranquila, sem aumentar esse endividamento. Então eles reestruturaram um monte de dívida, porque esse é o calcanhar de Aquiles agora do momento, né? É o que está impedindo a rentabilidade da empresa. Então, renegociaram, rolaram dívida, abriram dívida nova, então conseguiram cortar um pouquinho o spread em relação ao CDI, né? O que dá para fazer. E, enfim, é isso. Vamos ver com mais detalhes. Então, aqui no geral, a gente vê bem o impacto. Bom, aqui não dá para ver muita coisa. Mas a empresa continua crescendo, mas dá para ver aqui, né? Quanto que seminovos está voltando ao normal. A gente vê melhor depois lá. E no EBITDA, assim, é o que eu estava falando, né? Então, por exemplo, ano passado, o EBITDA dela é locação, que é um negócio normal, e vinha uma contribuição importante de seminovos, que era uma, né, uma coisa eventual, dadas as condições de mercado. Então, isso aqui normalizou, mas é legal de ver que foi preenchido pelo crescimento do EBITDA de locação, né? Então, isso aqui foi bem interessante de ver. O quanto que, né, o negócio acabou se acomodando, né, e não houve, pelo menos no EBIT, uma queda. No EBIT, sim, a gente vê queda. Tá? Por quê? Por conta da depreciação e amortização. Né? Então, em linhas normais, né, você quer olhar esse negócio de locação desse jeito. Jeito EBIT, para não ter aqueles impactos de depreciação, amortização, que mudou muito. E por que, que a gente está vendo essa queda aqui? É porque, na verdade, esse patamar aqui de EBITDA era muito alto. A depreciação aqui estava muito baixa. Então, lembra, essa era uma das críticas que o pessoal fazia para a Movida. Os caras, né, diminuíram a depreciação para inflar os lucros. Né? Na verdade, não. Diminuiu a depreciação porque o preço dos carros estava aumentando mesmo. Então, esse EBITDA era mais alto do que a realidade. Então, agora ele normaliza, né? Esse 17, acho que é a queda total. Isso aqui é não recorrente, mas deve ser o recorrente. Então agora a gente está numa base EBIT normal, ou EBITDA normal também, para, né, acompanhar o resultado da empresa daqui em diante. Tá? O lucro líquido foi embora, mas é por causa do resultado financeiro. Tá? O resultado financeiro acabou com o lucro líquido. Depreciação também, né, em relação ao EBITDA. Enfim, tem um quadrinho aqui com um resumo do que a gente falou. É muita informação, né? Porque o resultado consolidado é separado por locação, por seminovos, é separado dentro de locação por GTF, por Rent-A-Car. Mas, basicamente, os indicadores operacionais de receita crescendo um pouquinho. Né? Não tá aquele negócio de crescimento forte. Tá? Mas, enfim, lucro bruto um pouquinho impressionado. Aí o EBIT é o que a gente falou. Né? Tinha uma base muito forte do trimestre anterior, tal, principalmente no EBITDA e tal, agora acomodando para um nível normal. O resultado seminovos, né, deixou de somar, né, mas ainda assim seria um resultado forte, né? Quase 500 milhões, é quase 1,5 bi até o acumulado do ano. Mas aí o resultado financeiro levou tudo embora. Basicamente é isso. Tá? O que tem de legal? Bom, vamos ver isso aqui nos itens. Acho que fica mais fácil. Ó, detalhes sutis que a gente percebe assim que não estão escritos, né? Primeiro segmento que eles vão abrir aqui é o gestão de frotas, não é mais o Rent-A-Car. Sempre começou com o Rent-A-Car, sempre. Todas as locadoras, desde sempre, o primeiro item era Rent-A-Car, agora GTF. Então mudou o perfil das empresas com certeza, tá? Hoje é o principal segmento do negócio, é o que continua crescendo, com resultados, né? Sem nenhum porém, aumenta backlog, aumenta tudo, volume de diários, frota total,
diário por veículo, receita, receita por carro, tudo perfeitinho, tá? Resultado operacional. Aqui não tem muito impacto dessa depreciação muito louca ali, que subiu, caiu, voltou. Subiu não, né? Começou caindo. Caiu, quase zerou, voltou e tal. Então, resultado normal de EBITDA. Mas se você quiser ver visão EBIT, aqui é o EBITDA por carro, subiu também. Se você quiser ver EBIT para tirar esses impactos, tudo bem, também crescendo, evoluindo, tranquilo, tá? O Rent-A-Car, que agora está em segundo plano, esse tem uns perhaps, né? Então a frota está sendo otimizada em relação ao último tri, até cresceu, mas não tá mais aquele ritmo de crescimento. É a primeira vez que eu vejo isso no Rent-A-Car. A diária média até deu uma acomodada de preço, mas se for ver, 129, 125, assim, mais ou menos. Não é muita diferença, né? Em relação a períodos anteriores, com um salto grande, que antes essa diária média era na casa de 100. Na nova realidade, 120 e alguma coisinha, né? Mas enfim, olhando em relação ao ano anterior, até teria caído um pouquinho. Esse número aqui é bem bom, aumento de taxa de ocupação, tanto o tradicional que a gente via, eu sempre falei, girava em torno aí dos 80 e pouquinho, não tem como subir mais, quanto esse ocupação total, que aí conta o ciclo de vida inteiro do veículo, né? Na compra e venda também. E esse melhorou bem, né? Então aqui vem um bom ganho de produtividade da empresa, tá? Então, em termos de receita, continua crescendo, mesmo com tudo isso aqui, porque a frota está com um valor maior, o ticket subiu. Então, mesmo considerando ali, né, uma frota, um pouco maior, um pouco menor, dependendo do período que você pega, né, tá aqui em cima, a receita melhora ainda, por efeito ticket e tudo mais, tá? Esse gráfico aqui foi legal, demorei até para entender, mas ele mostra, inclusive, a formação do yield mensal, tá? Era só calcular, né? O que é o yield mensal? É tipo, você comprou o carro lá, 100 mil reais. Tá? Quanto que você vai faturar por mês naquele carro lá? Que é na casa de 3%. Então, é um yield bem alto, o negócio continua interessante, rentável, né? O problema agora é o custo de capital. Então, o que ele está mostrando aqui? A gente melhorou, corrida, melhorou o yield por carro, legal, né? Essa aqui é a receita por carro mensal, e o valor de aquisição reduzindo, voltando ao normal depois daquele período disruptado lá do mercado de veículos, né? Então, com esse subindo, esse caindo, o roxinho é uma consequência, né? E aí eles estão até botando aí um foco do que seria o ideal para atingir, provavelmente, nos próximos resultados. O de alto, de 4%, seria bem, bem alto, tá? Então, o resultado operacional, aquilo que eu comentei, pelo EBITDA até parece legal, mas é porque, né, tem aquele impacto e tudo mais. Desculpa, né? O EBITDA teria, né, até caindo um pouquinho, mas é porque estava puxado aqui e tal. O EBITDA por carro subindo, e no EBIT a gente vê a queda mesmo, né, que vem naquele patamar descontando a depreciação e amortização, que estava, né, puxado. Bueno, seminovos, esse voltou ao normal, agora não tem muito o que falar. O volume de carro vendido, isso aqui é muito mais pelo tamanho da frota de hoje da empresa do que pelo negócio estar bem, tá? Isso aqui é porque a empresa tem uma frota maior, precisa rodar mais os veículos, né? Mas basicamente, você vê às vezes queda de receita e tal, tem um impacto no preço dos carros, né? E o resultado operacional, tanto. Aqui eles só mostram EBITDA, mas não tem problema, que não tem depreciação e amortização relevante dentro de seminovos, né? Então tá voltando para aquela margem 3, 5%, né, no máximo, que é o normal. Então isso, né, derruba um pouquinho o resultado da empresa. Então aqui dá para ver isso que eu estou falando da depreciação, embora aqui nesse histórico, né, a gente não veja tanta mudança, a mudança foi daqui para trás, mas, né, foi aquele movimento, o preço de carro subiu, depreciação derruba, aí depois foi voltando, então deu uma bagunçada geral, agora parece que está estabilizado, né, tá normalmente. O GTF menos, porque como o ciclo é mais longo e tudo mais, teve um impacto menor desse efeito, mas já está, né, caminhando para esses 10% normal aí de depreciação, né, anualizada. Então, aqui o consolidado, somando os dois. Resultado financeiro, esse é o grande vilão, né? É quem está roubando a rentabilidade da Movida, vamos falar assim, né? Então, 500 milhões aí por trimestre, dá 1,5 bi por 9 meses, e é mais ou menos aqueles 2 bi que a gente viu no Fundamentei, né? Então é isso que está tirando todo o resultado operacional
da Movida, tá? E, enfim, a dívida é bem complicada de reduzir, até porque eles não estão querendo, né, pelo visto, cortar a frota, eles vão tocar do jeito que tá. Então tem que esperar a taxa de juro cair, não tem outro jeito, tá? Ou a taxa de juro cai, ou esse resultado aqui não vai melhorar, né? Enfim, tem muito mais que falar aqui. Eles trabalharam um monte as dívidas aí para tentar melhorar um pouquinho e tal. O investimento continua aquilo que eu falei, tá? Mas você vê que é um perfil bem mais assim de renovação do que expansão. Então, isso foi uma dúvida que o pessoal ficou, né? Ah, mas aí a frota parou de crescer e não está gerando caixa e tal. Porque eles ainda estão gastando muito na renovação, né? Então, o número de veículos não aumentou, mas o valor da frota sim, tá? Então, por isso que ainda continua um investimento alto, tá? No geral aqui. É claro que vai depender do período, até reduziu em relação só terceiro tri contra terceiro tri, mas no acumulado do ano ainda continua alto, tá? Porque tá renovando em termos de valor de frota, a frota cresce, não em termos de veículo. Enfim, a dívida, aquilo que eu falei, a dívida estabilizou, isso é uma notícia bem boa, que, né, nessa nova realidade, né, eu falei, nesse momento que a empresa praticamente não ganha dinheiro, né, eles acharam ali um ponto de equilíbrio, eles conseguem ir renovando essa frota, né, ou seja, agregando valor para a frota, até crescendo um pouquinho, né, no último trimestre, sem aumentar o endividamento, tá? Isso é legal. Mostra que a empresa consegue, assim, navegar por esse momento sem, né, dar ruim. E o que, que seria dar ruim? Se aqui começar a subir muito, a empresa precisar fazer uma chamada de capital, né? Um aumento, uma emissão. Ou, né, sei lá, precisar cortar a frota mesmo, assim, e aí perder rentabilidade, né? Perder receita, né? Volume. Então, essa é uma notícia boa, né? A empresa manteve ali mais ou menos o endividamento nessa nova, né, realidade e aí vai esperando a taxa de juros cair. Esse gráfico aqui eu chamei a atenção no resultado do trimestre anterior. Aliás, deixa eu abrir rapidinho, eu sei que eu já estourei o tempo, mas abrindo rapidinho aqui pra gente ver. Por quê? O que, que tem de diferente nele? De diferente não. O que, que você precisa interpretar? Agora fica mais claro, mas eu lembro que eu falei isso no resultado do trimestre anterior. Eu vou até abrir aqui o segundo tri. E vamos voltar exatamente naquele pontinho. Aqui. Então, ó, eu sempre falei que esse gráfico é importante, acompanhar, vai medir a rentabilidade da empresa. Aí, ó, o que, que eu disse no trimestre passado? Isso aqui é do segundo tri, tá? Aqui. Olha, essa relação spread aqui ela é enganosa. Por quê? Porque ela é LTI nos últimos 12 meses. Ela tá puxando 2 trimestres do ano anterior que foram fortes. Então, isso aqui a tendência é fechar 23 bem mais fechadinho, que é o que eu tô falando desde o começo do vídeo, que a empresa nesse nível de custo de dívida e tal não dá resultado, né? Só sobrevive igual era aqui, ó, em 2017, igual foi no passado. Tá? Então, eu falei, ó, isso aqui é enganoso, volta lá no meu vídeo e vê. Por quê? Porque agora, conforme vai rodando o ano, né? E voltamos para o terceiro trimestre, é lá, né? Então, isso aqui já era esperado. Ainda vai ter um pouco no quarto trimestre, mas acho que no quarto já não fecha tanto essa boca aqui, né? O spread do ROIC para o custo da dívida. Mas é uma situação análoga de 2017. Taxa de juros lá em cima, né? A rentabilidade está até melhor, mas, né, talvez a fechada do ano seja um pouco mais baixa ainda. E aí a empresa pouco ganha de dinheiro, que a rentabilidade dela é esse spread entre, né, o retorno da operação e o custo da dívida. Mas assim, ainda está um pouquinho melhor que em 2017. Vamos ver quanto que fecha o ano aqui, tá? E é isso o resultado da Movida. Então não tem muita novidade, né? É o que a gente tinha falado já, né? Nessas condições fica duro, só que não vai ter taxa de juros para sempre, né? Olha lá o que, que eu comentei no trimestre anterior. Ano difícil, pela primeira vez em muito tempo, né? O Rent-A-Car não estava andando bem. Só que agora nesse tri já voltou a crescer frota, tá? Então isso que teve de diferença do segundo tri para agora. GTF continua forte, beleza. Resultados seminovos parece voltou ao normal, né? Confirmou, ok. Resultado financeiro, CREO, né? Arrebentando. No momento atual fica muito difícil para uma empresa como a Movida gerar valor, custo compromete o resultado, é exatamente o que eu estou falando agora de novo. Só essa frase que não, né? Contudo, um ciclo de redução de juros está no horizonte. Ah, não, desculpa, isso aqui sim. Eu confundi com um ciclo de redução de frota, né?
mas redução de juros está no horizonte, o que vai melhorar a empresa. É exatamente isso, tá? Um outro ajustezinho, principalmente em relação ao aumento da frota. Eu não vou escrever de novo o comentário para o vídeo não ficar muito longo, mas é mais ou menos aquilo ali, tá? Com a diferença que a frota, eles estão achando um jeito até de aumentar um pouquinho a frota, mantendo a dívida estabilizada. E no fundo é isso aí, velho. Essas empresas vão esperar a taxa de juros cair. Para voltar à rentabilidade, não tem muito mais o que falar. Enquanto isso, vai consolidando o mercado. Outros players que não tem um tamanho deles, né? Que não tem operação deles. Hoje eles a Movida e a Localiza, né? Estão sofrendo mais, os caras se apoderam mais do mercado, o GTF continua crescendo. E, né, num ciclo mais favorável, de taxa de juros menores, ela volta a ganhar dinheiro. Aí estando num tamanho muito maior, né? Esse é mais ou menos o business das locadoras. Mas vocês verem, né? É difícil botar num videozinho de 15 minutos, extrapolei para uns 20, mas tá de bom tamanho. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo dos resultados da Movida. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!